Oi, queres! Eu sou Elaine Piovesan e esse é o canal Mães S.A. Olha, eu acho que esse é o vídeo mais difícil que eu vou gravar aqui no YouTube, porque eu vou tentar me controlar. Já trouxe aqui até um pedacinho de papel pro caso de eu me descontrolar, porque eu quero relatar a minha experiência como mãe do UTI. E eu, assim, antes de mais nada, eu quero dizer que essa tempestade já aconteceu há muito tempo, foi em 2016. Mas o que eu quero dizer é que quando uma mãe tem um diagnóstico inesperado e ela se vê numa UTI, nunca mais ela vai ser a mesma, sabe? Por mais que passe todo o tempo do mundo, uma mãe que tem contato com uma rotina de UTI, nunca mais volta a ser a mesma. E muita gente fala assim, nossa, você vai mudar muito com a maternidade. É verdade, a gente muda muito com a maternidade. Mas a experiência de ter um filho internado numa UTI muda tudo. E nunca mais você vai ser a mesma. De toda forma, assim, a vida às vezes atropela a gente, sabe? Para dizer que a gente não tem controle de tudo. E a gente não tem mesmo, né? E a vida faz isso. E eu até escrevi aqui, porque eu não quero esquecer de nada para contar sobre essa experiência. E assim, foi uma experiência que me fez pensar muito sobre o que realmente eu aprendi, porque toda a experiência que a gente tem na vida a gente aprende. E é importante que a gente ressignifique essas experiências e que elas virem aprendizado na vida da gente para a gente se tornar pessoas melhores. Porque a gente só está aqui para se tornar pessoas melhores. E essa foi uma experiência que mexeu muito comigo e quem convive comigo, quem é próximo a mim, sabe que eu me transformei depois dessa experiência, muito mais do que quando eu tive essa experiência de ser mãe, né? E eu queria compartilhar com você, mulher, mãe, essa experiência de ser uma mãe do UTI e todos os aprendizados que eu tive com tudo isso, né? Com essa tempestade que aconteceu, que para mim foi uma tempestade imensa, né? A Helena teve um quadro agravado de pneumonia quando ela tinha 1 ano e 10 meses, em que a bactéria, vou resumir assim super rápido, né? A bactéria migrou do pulmão para um órgão vital que eram os rins. Então, ela teve os rins cancelados, parou de funcionar os rins dela. E isso é desencadeado por uma síndrome que se chama SHUA, Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica. Ela é rara e ela desregula todo o sistema imunológico e ataca órgãos vitais. No caso da Helena, ela perdeu a função total renal e nós tínhamos 2 problemas, né? A pneumonia e a SHUA. Ela perdeu toda a função renal e ela foi submetida a uma cirurgia para implantação de um catéter para ela fazer a diálise peritoneal. E tudo isso só foi possível por esse diagnóstico ter sido rápido. Então, assim, a rapidez com que os profissionais, com que os médicos que estavam ali tratando ela deram esse diagnóstico, salvaram a Helena, né? Salvaram a Helena esse diagnóstico rápido. Então, a importância de se ter, né, bons profissionais por perto, né? E é Deus que faz isso, né? Não tem outra explicação, assim. E ela fez mais de 30 dias de diálise peritoneal. Inclusive, a gente fez treinamento para receber todo o maquinário aqui, caso ela precisasse para o resto da vida, que era a previsão, né? Mas ela fez muito tempo de diálise peritoneal, mas graças a Deus, ela recuperou as funções renais. Hoje ela é uma criança super normal, saltitante e feliz, uma criança feliz. Então, graças a Deus. Mas, de todo, né, foi um baque, eu chamo que foi uma tempestade horrorosa na nossa vida, mas ao mesmo tempo ela trouxe muitos ensinamentos. E eu fiz uma síntese dos 10 ensinamentos que mais mexeram comigo nesta jornada e eu queria compartilhar com você. E primeiríssima, assim, a primeiríssima lição, né, de vida que eu tive com essa tempestade toda foi ter a dimensão do amor de mãe,
assim, do poder que é o amor de mãe, desse amor incondicional, esse amor que vibra, esse amor que salva, esse amor que cura. E assim, é um amor que ele é tão grande, que ele é tão grande, que é como se formasse uma redoma em volta do teu filho ou da tua filha ali, e que todo mundo que tivesse à volta conseguisse sentir, quase conseguisse pegar ele, tocar ele, de tão forte que ele é. Eu tive essa experiência, eu vivi essa experiência, e eu tenho isso comigo para sempre, assim, sabe? Do amor de mãe, do amor que a nossa mãe tem pela gente, do amor que a gente tem pelo nosso filho, do amor de vida, sabe? De você ser capaz de, com esse amor, conseguir ajudar na cura. Então, assim, essa dimensão do amor de mãe, para mim, foi a primeira lição, é a que eu levo, assim, pro resto da minha vida. Então, se você é mãe de UTI, ame, sinta esse amor, vibre nesse amor, porque ele vai ajudar a curar teu filho e a tua filha. Vai sim. A segunda lição, ó, tô conseguindo. A segunda lição que a gente, mãe do UTI, percebe rapidinho é uma solidão. Mas é uma solidão, assim, que é meio que uma dor, assim, um medo que você tem que enfrentar e você não tem saída, né? Você, mãe é insubstituível, né? Então você tá ali e você precisa enfrentar. E essa solidão meio que acontece natural, assim, mesmo você tendo as pessoas que você ama por perto, a família, o marido, né, todo mundo ali, você sente essa solidão, né? Só que essa solidão, ela também serve para você pesquisar mais sobre o assunto, sobre esse diagnóstico que chegou sem, né, sem avisar. Você tem mais tempo para você pensar no que você pode fazer para ajudar, porque a gente fica tão impotente que a gente não se dá conta que a gente pode ajudar de alguma maneira, né? E para chorar, né? Para você chorar desesperadamente. Essa solidão é necessária para o choro, sabe? Para você extravasar, para você botar para fora aquela dor, aquela angústia, aquela coisa assim. E ela pode ser positiva, sabe? No sentido de você se desesperar, chorar, mas depois você se recompor e pensar como que você pode ajudar minimamente ao teu filho, a tua filha ter uma melhor qualidade de vida ali naquela situação na medida do possível, que é o que a gente pensa, né? A gente quer sempre o melhor, a gente quer sempre o bem-estar dos nossos filhos. E aí, bem juntinho com a solidão, vem a esperança, né? Porque você tem uma coisa que as mães do UTI têm nessa vida, é a esperança. A gente tem muita esperança, e essa esperança que dá força pra gente continuar, pra gente viver, pra gente continuar sem chão, porque a gente fica sem chão. E a gente tem que se manter firme ali o tempo todo. Então, a esperança vem junto. E aí, bem coladinho com isso, uma outra lição que eu tiro é a fé, né? Porque a esperança, ela não vem sem a fé. E a fé, ela é tão importante. E aí você começa a se dar conta das suas crenças, da tua espiritualidade, da importância que você dá para a fé, de como a tua família te apresentou para Deus, da dimensão do poder divino. Ó, já tô. Você começa a se apegar ali, sabe, com o que você tem de intangível para te ajudar a atravessar essa tempestade. E eu me apeguei muito, né? Porque a minha família é católica, sempre, assim, as orações, Deus sempre foi muito presente na minha vida, sabe? As novenas, os terços, as orações, sempre teve ali em volta da minha família, que a italiana sempre foi muito apegada, sabe? A Nossa Senhora, aliás, Nossa Senhora, mãe de todas as mães, né? Eu acredito muito. E aí você se apega nas orações. Tem uma oração que eu acho que assim, toda mãe devia fazer essa oração para o seu filho todos os dias, que é a Salve Rainha. É a minha oração favorita. É uma oração que eu não tinha decorado e eu recebi dentro do quarto da UTI de uma amiga. Val, beijo, obrigada, nunca vou esquecer. Ela me mandou a oração digitada inteira, assim. E eu rezei tanto, que a Helena, aos 3 anos, desde os 3 anos, ela sabe rezar a Salve Rainha. Se você pedir pra ela rezar a Salve Rainha, ela sabe inteirinha a Salve Rainha. A coisa mais linda do mundo, vendo ela rezar a Salve Rainha. E eu rezo muito até hoje, assim, eu acho que a fé,
ela move montanhas mesmo. A gente só se dá conta disso quando a gente passa por uma tragédia, né? Por uma coisa assim muito forte, né? E ela emociona, ela acontece, ela salva, ela junta pessoas, ela une as pessoas numa corrente de amor e de fé ali em prol do teu pequeno, da tua pequena. Então, assim, aceite as manifestações de fé, vindo de onde vier, aceite, porque toda energia positiva nesse momento faz diferença, né? Então, a fé foi muito importante, eu me revigorei na minha fé, depois de tudo que aconteceu, percebi o significado do que é você postrar e implorar, que foi o que eu fiz. Eu me prostrei e implorei. Nem sei se é assim que fala corretamente, prostrar, né? Me prostrei e implorei. E assim, seguramente é a fé que mantém a nossa sanidade. Assim, para você não enlouquecer, você precisa se apegar em alguma coisa, em alguma oração, em algum santo, em alguma coisa, assim, espiritual, para você se manter sã, com a mente sã, porque senão você enlouquece. Enlouquece. Bom, de quarta lição tem os cuidados paliativos que eu coloquei aqui, que olha, eu não dava a mínima para os cuidados paliativos, e agora eu dou super a mínima, a máxima. Eu acho que eles são tão importantes quanto os cuidados normais de hospital. Até a OMS diz, né, que ela ajuda a amenizar o sofrimento e a dor dos pacientes graves. Então, assim, já tem até pesquisas mostrando que ela ajuda muito, assim, a aumentar a sobrevida de pacientes. Então, os cuidados paliativos, eles são muito importantes. E o que é cuidado paliativo? É o palhaço que vai lá tirar sorriso das pessoas, né? É o abraço, é o afeto, é o carinho, é a comidinha, é o presentinho, é o, sabe, o olhar. Então, assim, dentro de uma UTI, você quase não vê sorriso, você quase não vê abraço, você não vê, né? Então, quando isso acontece, é uma celebração. Outra coisa que eu acho que todo hospital devia ter é a brinquedoteca. A brinquedoteca devia ser obrigatório, porque é o único lugar dentro do hospital que não tem cara de hospital, é a brinquedoteca. Nossa, a gente ia muito na brinquedoteca quando ela podia sair do quarto, até porque ela fazia 12 horas de diálise, então era difícil, né? Só quando eu consegui mudar esse horário, que eu pedi, por favor, e foi assim uma logística imensa, foi muito trabalhoso, graças a Deus, assim, teve anjos na vida da minha filha que me ajudaram, né, a manter essa diálise à noite, com toda a logística que precisava, com todo o trabalho que deu, para que durante o dia ela tivesse uma folguinha para poder viver um pouquinho, né? Então, assim, cuidados paliativos. É a aulinha de música na brinquedoteca que eu fiz para ela. Assim, quando o médico falou que a gente podia ir pro quarto e que a gente ia ficar ali, mas não sabia quando ia embora, porque a gente não sabia quando ia embora. Eu falei, esse lugar aqui vai ser a nossa casinha, onde a gente vai morar. Então, precisa ser bonitinho, né? Então, eu lembro que, nossa, e ficou um tempão, até outro dia que eu fui lá, antes da reforma, estavam lá todas as estrelinhas fluorescentes que eu colei no teto para ela. Eu levei brinquedo, eu levei até uma motinha elétrica dela para ela passear nos corredores quando dava. Então, assim, eu fiz de um tudo para melhorar a qualidade de vida nas condições que a gente tinha ali, né, do hospital. E a gente faz tudo por eles, né, pela saúde mental deles, assim. Principalmente crianças maiorzinhas, né, a Helena já tinha um ritmo de vida, ela já tinha uma rotina, mesmo com 1 ano e 10, né, ela já tinha as preferências, os brinquedos. Então, quando ela se viu nessa situação, é difícil para ela também, né? Então, embora ela entendesse, né? Quando eu falava, não, hoje a gente ainda não vai para casa, mas a gente vai, esse dia vai chegar, né? E que era uma das tarefas que eu acho as mais difíceis que eu tive que fazer foi isso. Mas trazer para ela um pouco, sabe, do mundo para ela ali foi muito importante, para ela e para mim. Assim, olhando para trás, eu acho que eu cumpri essa missão, porque dos flashes que ela lembra muito pouco, mas do que ela lembra, ela lembra, assim, de palhaço, de brinquedo, de coisas boas ali que ela viveu, sabe? Além da máquina, né? Porque a máquina da diálise eu acho que foi muito traumatizante para ela. Ela lembra um pouquinho, mas não gosta de falar, então eu também não fico falando muito,
Enfim, esse foi um dos cuidados. Aí uma outra lição que eu acho também super interessante que acontece com as mães de UTI é a solidariedade. Você começa a ver essa solidariedade ser palpável na tua vida, né? Por mais que você tenha ali o apoio da família, e isso é muito importante, você percebe muito rápido, assim, as pessoas se achegando, sabe? Para te ajudar, para te mandar uma mensagem, para te mandar um recado, para dizer que tá orando pelo teu filho, pela tua filha. Assim, as pessoas boas começam a brotar. E isso é tão importante, porque assim, uma conversa que você tem aleatória, um abraço, um sorriso, um favor, um mínimo ali, sabe? Que também é um cuidado paliativo, a solidariedade. E eu acho importantíssimo. E a gente não tem noção do que é a solidariedade até passar por uma UTI. Que você vê pessoas que não te conhecem, te trazendo coisas, te trazendo palavras, te trazendo oração, te trazendo energia, e isso é muito positivo. Então aceite esse sorriso, aceite esse abraço, aceite essa ação de solidariedade, porque ela vem num momento muito importante, um momento muito delicado, mas muito importante. E assim, outra coisa que eu aprendi também, sendo mãe de UTI, é a confiança, de você estar ali para aprender a identificar bons profissionais ali, né? Porque até no hospital querem te fazer de trouxa. Então você tem que prestar muita atenção, sabe? Nos profissionais que estão ali. No meu caso, por exemplo, a Helena teve um caso raro. Então era muito comum, curioso, gente curiosa, assim, muita gente curiosa, querendo ver, querendo pegar, querendo medir, querendo olhar, querendo, sabe? Então assim, no começo, como eu tava meio abobada, as pessoas entravam e saíam do quarto dela. Eu fico imaginando hoje, com tudo que a gente aprendeu da Covid, o risco que essa menina correu naquele hospital, com aquele tanto de gente querendo visitar, querendo saber do caso, querendo ver, querendo estudar. Gente do céu. Mas eu, graças a Deus, eu tive um insight, conversei com o pediatra e falei assim, olha, como é que funciona? Esse povo pode continuar andando aqui? Porque a minha preocupação era que ela descansasse. Poxa, ela fazia 12 horas de diálise. Eu tinha pouco tempo com ela, assim, sabe? Ela precisava descansar, ela precisava comer, ela precisava ter um sono. E aí as pessoas entrando, acendendo a luz, sabe? Independente do horário, aquilo foi me incomodando de uma maneira que eu cheguei pro pediatra e falei, ó, quem que manda aqui? Elaine, é você que manda aqui. Eu falei, opa, era o que eu precisava ouvir. E a partir de então, gente, botei tanta gente para correr, não. Comecei a fazer, ali tá tudo anotado, tudo. Ah, eu vim oferir a pressão tá aqui. Ah, eu vim nisso aqui. Não era todo mundo que entrava, sabe? E isso eu tenho orgulho de mim, sabe? Porque eu não deixei as pessoas fazerem a minha filha de objeto de estudo. Tudo bem, querer saber o caso dela, olha nos relatórios, se quiser conversar comigo, eu tô à disposição, mas ficar incomodando, mexendo na minha filha, não. Não. Então, a Helena foi muito defendida. Eu defendi ela com unhas e dentes. Tanto que depois as enfermeiras me contaram que meu apelido lá no hospital era Mãe Onça. Que tinha que tomar cuidado com a Mãe Onça. Então, cuida do teu filho, porque a única pessoa que precisa defender ele é você. Então, faça o teu papel e defenda. Porque eu não deixei. Ah, ficar perturbando a criança? Não deixo. Não deixo. Assim, que sirva de conselho para você. Se mantenha firme. E dê olho, porque olha, aquela premissa de que médico sabe tudo, esqueça. Você tem que ficar em cima, tem que pesquisar sim, tem que ir atrás sim, tem que prestar atenção no que está acontecendo ali, né? Realmente assumir o controle ali dessa situação na medida do possível, conversar muito com os médicos, mas se manter firme, que eu acho que graças a Deus eu consegui fazer isso para minha filha. Eu defendi ela quando ela precisou. Ela, não, perturbar? Não. E a família? Bom, a família faz muita diferença, né? Porque a gente tem família, mas na correria do dia a dia ninguém sabe de nada da vida da gente. Mas quando acontece uma tragédia, um diagnóstico difícil, a família tá ali. A minha é dessas que para tudo para me ajudar. Às vezes eu não tenho o abraço, mas eu tenho a logística. Eu tenho o operacional, eu tenho tudo funcionando sob controle. Graças a Deus que a minha família é assim. Então, assim, é o que dá fé pra gente, é o que dá força, é o que dá o amor que a gente precisa. Marido, nossa, o amor do teu amor é muito importante nessa hora. Assim. Pra mim foi imprescindível, assim, me ajudou muito a minha pequena também, sabe? De ver a gente unido ali por ela. Eu acho que isso também fez muita diferença. Então, a família
É muito importante nesse momento. Eu não gosto nem de pensar que eu ouvi histórias lá no hospital de famílias que abandonam as crianças lá. Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Eu não consigo conceber. Enfim, agora, uma outra lição que eu também aprendi, que eu acho bem importante, até para você estar passando numa situação dessa, são as amizades e as desamizades, né? Porque amigos aparecem, assim, pessoas que você nem imaginava, né? Pessoas que você passa a considerar muito, assim, quando você passa por uma situação dessa, sabe? E isso é tão bonito, né? É tão interessante, né? Quando essas amizades surgem, e eu acho muito legal. Mas também acontecem as desamizades, né? Então, se você tem aquela amiga que você tá com teu filho na UTI e ela não te mandou uma mensagem até agora, esqueça, amor. Ela não vai mandar mensagem, ela não é tua amiga. Bola pra frente, vida que segue, livramento. Eu, pelo menos, tive isso, né? Teve uma amiga minha, nada amigos, que apareceu lá no hospital e eu fui lá pra ver. Ela falou, ai, meu filho tá com virose. Ai, você me ajuda aqui pra eu ser atendida mais rápido? Ah, para, né? Enfim, ainda queria entrar no quarto, ainda ficou brava comigo que eu não deixei ela entrar pra ver minha filha. Ah, tá, vou deixar teu filho com virose lá dar um beijinho na minha filha que tá na UTI. Ó, que coisa maravilhosa. Então, assim, pessoas assim é melhor que fiquem longe, né? Claro que ficou brabinha, sumiu. E eu, burra, ainda tentei reativar a amizade. Mas sabe quando você vê que não dá? Deus fala assim, para. É que nem o Padre Kelmo. Às vezes eu fico pensando, o Padre Kelmo falando pra você assim, você não deveria estar aqui. Essa pessoa não deveria estar aqui. Sabe? É mais ou menos isso que aconteceu. E eu acho bom, sabe? Mas aceita essas novas amizades, assim. Eu super aceitei, eu sou muito grata desses novos amigos que eu tive, que eu tenho, que é pra vida toda. Porque tava ali no perrengue junto e isso é muito importante. Bom, um outro cuidado, né? Uma outra lição que eu aprendi, que é a lição 9, é o autocuidado. Porque assim, quando você tem um filho na UTI, você não se cuida, né, gente? Você fica ali sem comer, sem dormir, sem beber, você fica sem nada, né? Sem se cuidar. E você não percebe isso, você só percebe ou quando você tem uma conversa com um psicólogo, que foi o meu caso ali, nos primeiros dias ali que eu tive, que ele falou, como que a Helena tá acostumada a te ver? Ela tá acostumada a te ver assim, certo? Ele pensou, destruída do jeito que você tá? Ou ela tá acostumada a te ver melhorzinha? Daí eu, plim, caiu uma ficha. Eu falei, é mesmo, eu preciso me arrumar e arrumar ela. Tanto que a Helena nunca ficava de pijama no hospital. Ai, eu não gostava. Eu sempre arrumava, penteava o cabelinho, eu também ia arrumada, sabe? Pra ela me ver bem. Nunca chorava na frente dela. Nossa, eu chorava muito no chuveiro quando chegava em casa. Eu chorava e assim, escorria lágrimas e leite, porque eu tinha muito leite e ela tava na sonda. O desmame dela foi assim, foi traumatizante pra mim, né? Porque eu amava amamentar, eu sempre amei amamentar. Pra mim foi a melhor coisa da maternidade, a amamentação. Assim, eu amei muito, assim. A minha ligação com a Helena, eu acredito muito que é dessa ligação da amamentação, sabe? Desse momento, assim, que era nosso. E eu tinha que esgotar o leite no chuveiro, chorando, era terrível. Pra mim, o desmame dela foi terrível, né? Enfim. Mas o autocuidado é um cuidado paliativo que é importante tanto para o seu filho e para sua filha, quanto para você. Porque faz bem você estar ali, sabe? Dá até a impressão que a realidade começa a melhorar ali, sabe? É muito interessante isso. Então, o autocuidado é importante. Não deixe de se cuidar, mesmo você estando assim numa situação difícil com o teu filho e com a tua filha, porque a criança vai perceber, né? A criança percebe. E a 10ª lição que eu aprendi, claro que se eu esqueci de alguma, pode colocar aqui nos comentários. A importância do abraço. Nossa, assim, é um dos ensinamentos mais lindos que eu já tive, assim. Eu tinha um pouco de medo do abraço, né? Porque toda vez que alguém me abraçava, eu desabava. E isso foi, assim, tempos e tempos, assim. Eu desabava muito, assim. Mas depois ele passou a ter outro significado, sabe? O significado de força, de afeto, de carinho, de alívio. E assim, quando eu pude abraçar ela, quando eu pude pegar ela no colo de novo, gente, ai, que gostoso, que coisa mais maravilhosa do mundo. Tanto que o meu abraço da Helena hoje é diferente, né? Toda vez que eu abraço ela, eu agradeço a Deus por ter aquela linda, maravilhosa comigo.
Então, assim, os nossos abraços são muito afetuosos agora. Assim, às vezes do nada ela vem me abraçar e ai, é tão gostoso. Então eu, em silêncio, eu digo obrigada, obrigada. E tudo isso que aconteceu, né? Embora tenha sido há muito tempo, porque isso foi em 2016, a Helena tinha 1 ano e 10 meses, nós ficamos 63 dias praticamente morando no hospital, até tudo, né, voltar ao normal. Eu fui convidada para escrever um livro, que é esse aqui, né? E esse é um livro que eu escrevi. Não é só a história da Helena, né? São mães que enfrentam diagnósticos inesperados. Então tem a Helena, a história da Helena, por coincidência, é o último capítulo aqui dessa história. Shua 5%, eu coloquei esse nome porque 5% ele assombrou a nossa vida por um tempo, porque a Helena tinha só 5% de chance de vida. Então são várias mães que escreveram aqui sobre as suas histórias, né, e colocaram aqui em capítulos. E assim, escrever me ajudou muito, assim, sabe? Me ajudou a reviver toda essa história, a ressignificar, né, a descobrir essas lições que eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo e me ajudou a curar, sabe? Porque a ferida sempre vai estar ali, né? Eu acho que as mães saem sequeladas da UTI. As crianças saem bem, como a Helena saiu bem, tá saudável, mas eu acho que eu vou ficar com essas sequelas, assim. Mas são sequelas que ajudam a gente a colocar os pés no chão, né? A ficar menos prepotente, menos arrogante, a gente tentar ser um ser humano melhor. E isso me ajudou muito, assim, hoje eu tô muito mais resiliente, muito mais forte, aliás, muito mais forte do que um dia eu imaginei ser, sabe? E esse livro aqui, Mães que Enfrentam Diagnósticos Inesperados, em que eu registrei a história da minha pequena, que ele sirva para outras mães, sabe? Para elas perceberem que elas não estão sozinhas, que o que ela está sentindo eu também já senti, outras mães aqui também já sentiram. E essa é uma iniciativa linda da Fernanda Braga. Fer, beijo para você, obrigada pelo convite, sabe? A Fernanda, ela foi uma mãe de UTI e ela resolveu ressignificar de uma maneira bem diferente, né? Ajudar outras mães de UTI, e ela criou a associação Dando Voz ao Coração, que é uma associação linda, que ajuda mães de UTI com apoio psicológico e toda a ajuda que elas precisam. E eu acho uma iniciativa muito linda, né? E quando a Fer me convidou, eu pensei, né, em escrever, como que eu ia escrever e tal. E a Helena não queria, no começo ela não queria que eu escrevesse o livro, porque ela não queria que eu a expusesse. E eu também, sabe, em alguns momentos pensei em desistir, mas depois, conversando com ela, eu expliquei que eu quero que ela leia, que ela, quando adulta ela leia esse livro, ela entenda o que aconteceu com ela, e que ela perceba o meu amor, né? Porque isso aqui é uma declaração de amor para minha filha, né? Todas as mães que escreveram aqui, isso aqui é um registro de um amor incondicional de mães que estão aqui, né? Compartilhando as suas histórias. E eu conversei com ela sobre isso. Eu falei, filha, é sobre o que a mãe sentiu, sobre o que a mãe viveu, sobre o que a mãe viu. É sobre o olhar da mamãe. E ela super entendeu, né? A Helena é maravilhosa, ela super entendeu, aceitou, achou legal, tanto que no lançamento do livro lá estava ela. Lá estava ela dando autógrafo especial dela no livro, tanto que até o meu tá autografado, olha aqui. Ela autografou e foi um dia tão bonito, assim, foi um dia que pra mim foi um encerramento de um ciclo. Um encerramento de um ciclo, de uma experiência que a gente viveu, e que vai servir para a vida toda e vai estar eternizada aqui também nesse vídeo, né? E aí a editora Tairu resolveu tornar esse sonho possível. Obrigada Fer, obrigada editora Tairu. E tá aqui o livro. Então, se você quiser adquirir um exemplar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, compre o livro, adquira o exemplar. Conheça a nossa história, a história de outras mães, de outras crianças que estão aqui, que a gente compartilhou com muito amor essas histórias. Compartilhe com outras mães também.
E toda a renda dessa comercialização é em prol da associação Dando Voz ao Coração, que é uma associação que cuida dessas mães de UTI, que cuidado a gente também precisa, né? Então eu fiz esse vídeo para contar para vocês um pouquinho do que é ser uma mãe de UTI, das lições que a gente pode tirar disso. E se você conhece uma mãe de UTI, se você é uma mãe de UTI, e se você quiser compartilhar a tua história, deixa aqui nos comentários. E também, né, envie esse vídeo para mais pessoas, para que mais mães possam ser, né, ter o seu coração confortado por essas palavras, por essas experiências que a gente está dividindo aqui.